Vamos lá, pessoal. Aula 2 de hoje a gente vai aprender umas áreas mais específicas. Áreas da radiologia, seus principais exames e aplicações. Se alguém tiver alguma dúvida logo de início de aula, pode falar, viu? Professor, só coloca aí tela inteira que fica maior aqui para mim. Foi isso que eu estava tentando fazer naquela hora, compartilhar a tela inteira, só que não foi, ó. Não, do jeito que tá aí, tenta vir aqui no cantinho agora para ver, já que carregou. Eu dei F5 aqui na apresentação. E aí, tá aparecendo o que para vocês? Para você tá como? Para mim, tá áreas da radiologia e seus principais exames e aplicações. Está na tela preta com essa inscrição. A gente tá bem-vindo à aula 2 no meu. Tipo assim, travou, entendeu? Eu não sei por que com a apresentação do slide aberto em F5 ele fica assim. Essa função F5 é a mesma função desse cantinho aqui, ó, ao lado da porcentagem. Deixa eu olhar. Ao Deixa eu lado da testar. porcentagem de tela aqui, tem 87, eu acho, do lado. Não, aí não, você vai deixar normal, onde é que tá, ó. Aí. Tá no 100. Agora aqui Aqui é que você fala? nesses pontos. Isso, apertei. É a mesma, não? Aqui ele vai para 74, que é a abertura normal. Ah, O F5 ele é a apresentação da aula. Eu não sei porque não quer rodar hoje. Bem-vindo à aula 2. Tá essa imagem aberta para vocês? tá. É, Tá, essa também pra mim. Passei para o slide agora. Áreas da radiologia. Apareceu ou ainda continua no primeiro? Tá travado, bem-vindo à aula 2. Continua no início. Eu não sei porque se eu fiz com a aula muito, com a resolução muito alta, mas tá dando trabalho. Deixa eu voltar para cá. Eu acho que é isso aí, professor, a resolução. Tenta dar uma baixada só um pouco. Tô baixando para mínima aqui. Deixa eu ver se ajuda em alguma coisa. Definição padrão. Acho que a minha câmera apareceu escura e voltou agora. Deixa eu voltar aqui para abrir esse slide de apresentação para vocês. Vamos ver se com a resolução nova isso aqui melhora. Estou compartilhando a tela do slide aí ainda aberto, sem ampliar a tela. Apareceu para vocês? Carregando, apareceu. Apareceu agora. Mim tá do mesmo jeito. Bem-vindo à aula 2. É isso mesmo, eu passei agora. Áreas da radiologia. Mudou. Passei por 3 agora, radiologia. Medicina, Pronto. veterinária. Tá certo. Não vamos arriscar mais aumentar essa tela não, porque hoje ele está de brincadeira. Professor, pode iniciar aí. Qualquer coisa, quem puder acompanhar pelo arquivo que eu mandei, tá ok. Eu tenho medo de abrir esse arquivo em PDF, pesa mais. O PDF tem um programa pesado. Eu tô abrindo aqui a aula, tô com ela aberta aqui no celular. Fica melhor. Então vamos lá. Qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, pode perguntar, não tem problema nenhum. Eu tenho uma notificação no Google Meet. Alguém chegando? Alguém chegando. Vamos lá, quem entrou agora, a gente acabou de iniciar a aula e hoje a gente vai falar sobre áreas da radiologia, seus principais exames e aplicações. A radiologia que nós conhecemos hoje, ela pode se dividir em 3 áreas, vamos dizer assim. Passei o slide agora e está mostrando radiologia médica, que é onde nós estamos nos formando, quer dizer, vocês. A veterinária, que é uma especialidade da radiologia que está se expandindo muito, não era tão comum, mas hoje se expande bastante. E a radiologia industrial. A radiologia industrial, ela já é uma área mais limitada, mas mesmo assim continua em expansão, como toda a área da radiologia. E dá dinheiro, viu? Oh, e é difícil de formar nele, não é todo canto que tem essa especialização não, mas quem quiser correr atrás vale a pena. Vamos lá. As principais diferenças entre a radiologia médica, veterinária e industrial. A radiologia médica, basicamente, ela consiste em auxiliar no diagnóstico e em tratamento dos seres humanos em específico.
A veterinária já faz o mesmo papel com os animais, e a radiologia industrial já não faz tratamento, só a parte, entre aspas, de diagnóstico, já que essa área nas indústrias ela é responsável pela análise de objetos, controle de qualidade de itens de indústrias ao redor do mundo inteiro, sendo aplicada em fábricas, centrais de fiscalização, como a queridíssima alfândega, fiscaliza todos, ou a maioria, pelo menos a grande maioria de seus itens, por raio-x. Além de Só, algumas... Oi? só interrompendo aqui, essa da industrial é usada mais nas soldas, Também. nas tubulações, para ver se há algum poro naquela região ali. Poro é falhas na solda, entendeu? Dentro da raiz do tubo. Isso mesmo, cara. Já está formado na área, esse aí. Muito bem, exatamente isso. As soldas e junções que são feitas no tubo, independente do tipo de solda, se é por fricção, solda elétrica, essas empresas que, por exemplo, fabricam dutos para esses gasodutos, eles utilizam da radiologia para checar pequenas fissuras, já que gás ele consegue escapar por qualquer lugar. A gente também usa muito isso na Petrobras, só que lá no lugar de raio-x eles usam os scanners para medir densidade, profundidade e volume de poços de petróleo que irão começar a ser explorados. Antes dele, tipo assim, o raio-x é por último caso, né? Antes de efetuar a radiação lá na tubulação, eles fazem o líquido penetrante, né? Um líquido que tem lá que eles passam na junta da solda e mostra onde tem alguma trinca, né? Por último é o raio-x para Passar o bater o pente fino. martelo, né? Exatamente. O martelo é a martelada final. A gente viu basicamente o que cada uma das suas áreas ela atua. Mas vamos entrar um pouco mais a fundo em cada uma delas e vamos começar falando sobre a radiologia médica. Deixa eu passar o slide aqui. Só mais uma dúvida, professor. Claro. A radiação transmitida para a área industrial, ela é maior do que uma radiologia médica, por exemplo? Sim, basicamente sim, porque a radiografia ela é formada com a sombra da radiação no filme ou nos scanners. E quando você trabalha com dutos, por exemplo, vamos trabalhar com dutos. Ele tem uma densidade de metal bem maior do que a densidade do corpo humano. Então você precisa de uma carga de radiação, um feixe bem mais poderoso do que você usaria no humano. Claro que depende do material também, né? Claro, você vai analisar um material fino, um material de fácil penetração, ele pode levar bem menos radiação. Aí vai depender de cada caso. Vamos tratar o duto como se ele fosse um paciente. Depende da densidade da massa do objeto. Deve ser por isso que ocasionou a morte de 3 soldadores, né, na área. Teve um tempo aí que morreu, 3 soldadores. Tava dormindo por trás das tubulações lá e o pessoal veio tirar o raio-x lá das soldas, né? Aí, Pode falar. depois de um tempo, eles faleceram. Muita radiação. Eu não vi desse caso, confesso a você. Não sabia disso. Mas Foi. assim, Depois eu vou pesquisar direitinho, porque você pode mandar lá no grupo. sempre tem DDS, aí já foi relatado isso. Existem acidentes radioativos. Agora sim, para uma radiação de feixe único, ou seja, um feixe só, você se atingido uma vez, ele causar um efeito devastador no corpo humano, ele causar morte, um câncer, ele tem que ser uma quantidade de radiação extremamente considerável. Já que a radiação que se trabalha hoje em dia, elas são mais seguras, vamos dizer Eu assim. vou procurar. Não faz tempo isso, né? Foram 3, esse terceiro aí começou a sentir as coisas, né? Aí foi atrás dos outros amigos dele. Aí quando ele foi atrás, os outros já tinham falecido, que eram pessoas de cidades diferentes, né? Aí ele também morreu com a radiação. Eu vou procurar esse assunto e vou postar lá. Pode procurar. Essa é uma boa. Quero conhecer esse caso aí. Conheço poucos casos de acidente radioativo. O brasileiro, aquele de Goiânia, conhece Chernobyl, que é o mais conhecido. Mas esse aí é interessante. Você traz pra gente, então, assim que você achar. Vamos lá. Trago.
Continuando para a radiologia médica, ela é uma especialidade que usa diferentes tipos de radiação, de radiações, no caso, com fins de diagnóstico, terapêuticos voltados a tratamento. Ela é impulsionada por descobertas e investimentos em saúde. É uma das especialidades médicas que mais evolui, exigindo constante atualização dos que decidem fazer a carreira na área da radiologia. A radiologia médica ela atua em hospitais, clínicas, prestando atendimentos em urgências e emergências, exames clínicos, tratamentos de radioterapia e em centros cirúrgicos por meio da hemodinâmica, tá? Então, assim, a radiologia médica ela não utiliza apenas radiação X. Isso aí vai ser um assunto de uma matéria específica para vocês, tá? Sobre os tipos de radiação utilizados na radiologia médica. Meu amigo. Foi mal, estou enganchando aqui por causa do ajuste no aparelho. A radiação X ela é a mais amplamente usada, mas não é a única. Raios beta, alfa, gama também podem fazer parte da radiologia médica. E aí, mais à frente a gente vai ver um pouco dos exames que usam radiação e até de exames que não usam radiação ionizante. Caso da ressonância magnética que a gente vai ver nessa aula mesmo. Sobre esse slide aqui, alguma dúvida? Não. Não, professor, pode passar. Certo. Já que estamos na radiologia médica, a gente vai ver um pouco sobre os exames, pelo menos os principais deles, que nós utilizamos nessa área. É só o slide abrir aqui. Parece que quanto mais foto tem no slide, mais difícil fica dele carregar com o Google aberto. Então, aqui. Os principais exames da radiologia médica e suas aplicações. O raio-x convencional, que é o que todos nós conhecemos hoje. Tomografia computadorizada, que vem se espalhando amplamente aqui, principalmente no Brasil, onde ela era, vamos dizer assim, mais difícil de ser encontrada. Hoje se torna uma coisa mais fácil, mais viável de fazer uma tomografia. A ressonância magnética, que embora muito semelhante à tomografia, tem suas diferenças bem significativas. Temos a densitometria óssea, a mamografia, que é um exame amplamente utilizado, principalmente em mulheres, só que homens também fazem mamografia em casos específicos. E temos a radioterapia, que é um cara da radiologia médica, pelo menos, e veterinária, que não existe radioterapia, que não é uma área de diagnóstico, é uma área de tratamento. Então, vamos começar a estudar devagar cada uma dessas áreas. Começando pela radiologia convencional. Ela é a área mais comum entre as áreas da radiologia, como eu havia falado, e está presente na maioria dos pronto-socorros, sendo um exame essencial. Ela utiliza radiação ionizante, como em diversas áreas da radiologia. A radiologia convencional utiliza um feixe de raio-x que atravessa o paciente até o filme, aquele item que a gente viu na aula passada, gerando assim uma imagem das estruturas do paciente. Esse aqui vocês conhecem bem, vão aprender bem na prática todo o funcionamento desse aparelho, mas como a gente viu na aula de ontem sobre os equipamentos, ele é aquele básico. A ampola vai produzir radiação X por meio daquele método de aceleração de elétrons. A radiação vai ser jogada contra a estrutura do paciente a ser analisada e essa imagem vai reagir no filme ou no cassete, se for na radiologia computadorizada. Alguém tem alguma dúvida sobre esse tipo de radiologia convencional? Se ela pode ser aplicada em alguma outra área, se quais tipos de paciente, qualquer dúvida pode ser válida. Acho que não. Vamos então passando de área. Próxima área que a gente vai observar agora também é uma área muito comum, que é a da tomografia computadorizada. A gente vai entrar um pouco em temas de umas aulas específicas que vocês ainda vão ter, ou que talvez já possam ter tido, mas só termos de conhecimento, beleza? Então vamos lá. A tomografia computadorizada, a nossa famosa TC, é utilizada em urgência de hospitais maiores. Exemplo aqui da região da gente, ou de vocês, o Tarcísio Maia.
Tem ele, várias clínicas e hospitais em Natal. Aqui em Currais Novos tem tomografia, Caicó também. Ela é um exame que utiliza radiação ionizante também e é capaz de gerar imagens em 3D de pacientes, além de fazer imagem nos cortes sagital, que é essa imagem que vocês veem logo aqui abaixo, ó, desse manequim, desse boneco. O plano sagital divide o seu corpo, ou o corpo do paciente, entre direito e esquerdo. O coronal divide o corpo ao meio, só que separando o dorso do paciente da parte frontal. E a gente também tem o plano transversal, que corta o paciente ao meio, dividindo a parte de cima e a de baixo. Ele pode fazer esses 3 cortes para analisar estruturas específicas, como artérias, órgãos internos, pode ser o coração, pode ser o pulmão, o próprio cérebro humano. É muito útil nesse tipo de corte. Assim você consegue observar os órgãos do paciente em camadas, para ficar mais fácil o diagnóstico, mais preciso. E ele é um pente fino bem melhor do que o raio-x, que ele analisa partes moles com muita perfeição. E assim, esse exame ele realiza um estudo completo e preciso, além de ser mais indicado e eficiente no estudo de partes moles do corpo do paciente. Sendo assim, possível identificação de hemorragias e hematomas internos. Alguém aqui já fez uma tomografia? Professor, no caso Oi. aí, essa tomografia é mais precisa, Sim, bem mais. no caso, Vamos o índice não, assim, a taxa de a precisão? taxa de precisão não, a radiação é É maior maior. também? É. Né? Não é uma medida exata, tal, que eu vou passar, mas quando eu tive nas minhas aulas, o professor ele usou uma comparação. Uma tomografia da área do seu tórax utiliza 10 vezes mais radiação do que uma radiografia convencional do tórax também. Então, a radiação na tomografia ela é bem maior. Mas, mesmo assim, é muito segura para o paciente, o custo-benefício dela é incrível. Até porque, mesmo sendo maior que um raio-x convencional, a dose pode ser considerada minúscula, principalmente para fazer efeito no corpo humano. Certinho? Ok. Porque também a pessoa não vai estar lá sempre, todo dia entrando ali, né? Só uma vez, tá? Isso mesmo. O médico avalia a quantidade de vezes necessária para repetir o exame, mas mesmo assim, a pessoa vai fazer essa sequência de exames certo tempo da sua vida, um tempo que ele está internado durante uma cirurgia, um trauma, e depois ele vai seguir sua vida e vai passar anos e anos, ou talvez o resto da vida, sem fazer outra tomografia. Então, mesmo a dose sendo mais elevada, não faz medo nenhum, é um exame extremamente seguro. E, como eu estava falando, só para voltar aqui, ela é boa na análise de partes moles. Vamos criar uma situação hipotética. Certo paciente sofreu um trauma na cabeça devido a um acidente de moto. Fizeram uma radiografia de crânio, a gente viu que tem fratura no crânio, só que será que é só isso? Será que o cérebro desse paciente ele não está com hematoma? Se ele não está com algum tipo de problema, um sangramento já, vamos dizer assim, ocorrendo e pressionando o cérebro dentro da caixa craniana? Para descobrir isso, a tomografia é o exame perfeito, já que ela mostra imagens do paciente de acordo com o que o técnico comanda. Ele vai lá no painel, vai pedir uma varredura de crânio, e a partir desses cortes que foram mostrados aí, ele vai ver parte por parte do cérebro e ver onde está o problema, se existe esse problema, qual o tamanho e a natureza dele. É um exame bem completo. Mas alguém tem alguma dúvida sobre a tomografia computadorizada? Quanto, em média, um valor, professor, para fazer uma radiografia dessa? Uma tomografia, perdão. Varia muito. Varia muito da área a ser estudada, do local, do próprio tomógrafo, que é o aparelho, se você vai usar contraste, se não vai usar, se vai ser anestesiado. Existem muitas variáveis. As básicas podem custar 300, 400, 500 reais, e assim vai subindo o valor de acordo com a necessidade do paciente, do que mais ele vai precisar, sabe? A gente Ok. tem tomógrafos mais potentes, que demandam mais energia para funcionar.
Tem tomógrafos já com certas diferenças. Isso aí você vai ver na matéria específica de tomografia. Alguns usam certos tipos de gás dentro dele. Eu não vou entrar em específico nesse tema para não roubar tema de outras aulas de vocês. Outros são mais simples, alguns têm imagens melhores, outros não, e assim vai variar o valor do exame. Vamos seguir. Durante a visita, pelo menos quando eu fiz lá no Tarcísio Maia, uma das vantagens da tomografia, pelo menos um tomógrafo presente lá, que não são todos, você pode estudar, por exemplo, a área cardíaca do paciente. Você pode fazer uma varredura e logo depois fazer um molde em 3D, do qual você pode manipular a imagem da maneira que você quiser. Você pode ver a hemorragia ou corte, o problema de baixo para cima, girar, ver em qualquer ângulo que você desejar. É uma vantagem muito grande para o diagnóstico. Matheus, Oi. me tirando, geralmente o pessoal que vai estagiar, estagia aí em Açu mesmo ou tem outro local? Açu, Mossoró, Natal? Hoje em dia, a instituição tem convênio com a CESAP. Então, as áreas de estágio eles podem ser expandidas, só que o seu estágio principal mesmo é lá em Açu, tá? Aí, nada impede de você falar com a direção, pedir para fazer estágio em outro lugar, correr atrás, sabe? Mas o principal é Açu. Assim, Se eu não me engano, eles disseram que era daqui, mas se caso encontrassem respectivo próprio na sua, acho que é Angicos, né, Célio? Isso. Ele disse que poderia procurar aí. Angicos, se eu não me engano, mas também Rapaz, eu achava, Angicos pelo um estágio, eu achava melhor a gente ir para um local que pudesse mesmo estagiar de uma forma mais ampla, que pudesse aprender mais. Acho que assim, Angico não tem estrutura, na minha opinião. Entendeu? E pior que Angicos, pô, foi uma complicação maior do mundo quando começou os estágios aqui. Porque teve certas pessoas que envolveram política e tudo mais, aí acabou tirando o estágio daqui. é complicado. Aqui em Açu também envolve política, viu? Vocês não vão dizer na prefeitura que votem em vão, não, senão vocês vão tudo apanhar lá dentro. Rapaz, no meu Então, ponto de vista, eu acharia melhor em Açu, né? Que é lá onde é a instituição, né? Muita gente é de fora e tal. E o foco seria exatamente. melhor em Açu, né? Eu, Olha, para mim, preferi em Natal e Mossoró, porque assim ficava, acho que ficava mais melhor para a gente aprender. Olha, assim, o campo de estágio de Açu, ele, vamos dizer, em termos de áreas da radiologia para serem atuadas, ele é mais fechado. Tem razão. Mas ainda assim é um campo de estágio muito bom de se aprender. Por quê? Para você entrar no Hospital Grande, um Tarcísio Maia, um Valfredo, um Dioclésio, você precisa de uma certa, vamos dizer, tem uma certa burocracia com recursos humanos, já que o hospital se torna responsável por você, vai ter que ter um profissional responsável pelo seu ensino. Então, dificulta, não impossibilita nada de você correr atrás. Se você conseguir, show, pode aproveitar. Teve gente na minha turma que estagiou em Natal, em hospitais grandes, e aprendeu também, muito bem. Só que quando eu entrei, pelo menos eu, no estágio, eu sei que a sua era mais parado, vamos dizer assim. Não é. A sua, ele recebe pacientes de várias cidades e tem muitos casos, principalmente interessantes. Trauma, pacientes politraumatizados, paciente com fraturas do crânio, pacientes com fratura exposta aparecia raramente, porque geralmente o SAMU já enviava para Mossoró, mas às vezes acontecia. Acidentes de trabalho, talvez amputação, de vez em quando pode aparecer no estágio de vocês. Isso não era tão incomum, não é normal, mas não é tão incomum. Então, aparecem casos bem interessantes. Assim, na próxima aula da gente, eu vou mostrar umas radiografias que eu fiz durante o estágio, de casos que não é todo dia que a gente vê. Criança engolindo Bob Esponja acontece. Por incrível que pareça, já foram encontrados Bob Esponja dentro de algumas crianças. De algumas, foi 2 crianças que engoliram chaveirinho Bob Esponja já. Então, assim, o campo de Açu, você pode ir tranquilo, porque o campo de estágio lá, ele é específico na radiologia computadorizada e convencional. Acho que ainda tem convencional, não sei. Ou só computadorizada, mas em questão de casos médicos, pode ir tranquilo, você vai ver muita coisa dentro daqueles pronto-socorros. Certinho? Certo.
Mas se alguém tiver vontade de estagiar fora, tiver contatos, quiser providenciar esse estágio, fale com a instituição que eles vão ter o prazer de ajudar vocês. Vamos lá, vamos passando de exame. Ressonância magnética. Esse é interessante de trabalhar. Ele é um exame semelhante à tomografia, porém com uma diferença muito importante. A ressonância magnética ela não utiliza radiação ionizante. Ela gera suas imagens utilizando do magnetismo gerado pela própria máquina, pelo campo magnético que a máquina produz durante o exame, que ele interage com as moléculas de água do corpo humano e alinhando todos aqueles átomos de hidrogênio presentes nessas moléculas para gerar uma imagem a partir daí. A ressonância magnética ela é indicada quando ainda há dúvidas sobre o diagnóstico, mesmo após imagens de tomografia e da radiografia digital ou computadorizada. Vamos lá. A ressonância magnética ela não vai utilizar radiação ionizante, o que é melhor para o paciente. Só que também inspira muitos cuidados. Por quê? O campo magnético da máquina ela é sempre ligado. Sempre vai ter um leve campo magnético em torno dela, mesmo quando não estiver ocorrendo exame, pelo menos nas maiorias das máquinas. Então, qualquer tipo de metal, seja ele qual for, tem entrada proibida dentro da sala. Já existiu casos de acidentes com ressonância por descuidos. E sim, acontece. Embora seja um exame seguro, demanda muitos cuidados. E como mostrou no slide, como ela funciona? Funciona de um jeito diferente, já que ela não tira uma foto da gente. O campo magnético vai reagir com o átomo de hidrogênio, que é presente em moléculas de água. Nós, seres humanos, temos a maior parte do nosso corpo água, somos repletos de água. Então, todas as áreas do nosso corpo estão visíveis à ressonância. A partir daí, ele vai alinhar os átomos de hidrogênio e o campo magnético vai fazer todo o seu processo. Isso aí vocês vão aprender na matéria específica de ressonância, pelo último módulo. Os scanners logo abaixo da máquina vão captar esses dados, transformar esses dados legíveis e visíveis lá na tela do computador do técnico que está operando, para que a imagem seja feita. A ressonância ela é muito indicada para, vamos dizer assim, agora fugiu da mente. Tendões, principalmente tendões, na parte interna da nossa coluna. Se alguém quiser me socorrer, eu juro que fugiu o nome agora. Medula espinhal, se eu não me engano. Todo o nosso sistema nervoso, que é mais difícil de ser visualizado, a própria ressonância ela visualiza com mais facilidade. E semelhante à tomografia, ela é um exame que também pode usar contraste. Contraste da ressonância, vocês vão ver isso na matéria de meios de contrastes, que é o gadolínio, que é o contraste usado para esse tipo de exame. Vamos lá, alguém aqui da turma já fez esse exame, já teve alguma experiência ou tem alguma dúvida sobre isso? Não, professor, eu não precisei fazer ainda não, né? Graças a Deus. Eu sei que meu pai já fez quase todos esses. É um inferno fazer esse exame. Para quem tem claustrofobia, principalmente, é complicado. Não, mas o pior são as pessoas dizendo que você vai ficar presa lá dentro e vai morrer e nunca mais vai sair. Nada a ver. Assim, Professor, Oi. quem tem ferro no corpo, assim, tipo na cirurgia com ferro, aí pode fazer esse exame também? Olha, hoje em dia, os materiais feitos em, por exemplo, aparelho. Eu sou um cara que usa aparelho. E antes de uma ressonância, você vai passar pelo médico para ele estudar especificamente seu caso, sobre o que vai ser e tudo mais. Possa ser, não. A maioria desses... Eu conheço um caso de uma paciente aqui que precisou tirar o aparelho para fazer. Acontece. Tem aparelhos de diferentes materiais, aço, plástico e assim vai. Isso aí já não é mais tanto a minha área, eu não conheço tão bem, mas em alguns casos pode ser necessário. Em alguns casos que não é necessário, a imagem vai ficar meio borrada nessa área do rosto, principalmente por causa do aparelho, caso não seja necessário tirar. Mas esse exame, por exemplo, se você tem um clipe arterial, ele pode se mexer do lugar, isso é bem perigoso.
Então, é contraindicado para esse tipo de paciente. Embora que possa existir algum tipo de exame desse tipo de paciente, assim, um tipo de ressonância para ele, pode. Mas aí o médico, especificamente um médico não técnico, o médico é quem vai analisar isso. Uma curiosidade, vocês sabiam que em alguns casos, pacientes com tatuagem recente têm alguns problemas ou até não podem fazer o exame de ressonância? Sabia não. A tinta da tatuagem, boa parte delas, pelo menos, contém metal pesado, o que pode ocorrer do metal aquecer durante o exame, quando está em contato com o campo magnético da ressonância. Pronto, corrida esse exame agora. Não tem condição, não. Não, mas isso Mas aí é só se for feita recente, né? no máximo em até 3 meses, e não são todos os casos, tá? Isso aí eu só estou dando algo, vamos dizer assim, para curiosidade, para saciar a curiosidade de vocês. Agora, passou de 3 meses, ou até antes, ou depende da tatuagem, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Isso aí pode ficar tranquilo. Pacientes com marca-passo. Marca-passo pode sofrer algum dano, ou até mesmo desligar, por causa do campo magnético da tomografia, não, da ressonância. Então, cada caso, um caso. A gente vai ter que ser tanto a gente técnico analisa quando a gente vai fazer a anamnese do paciente, como principalmente o médico que tem que fazer tudo isso antes da aplicação do exame. Mais alguém tem alguma dúvida sobre esse exame? Não? Não, professor, pode dar. Tranquilo. E como as colegas aí falou, tem gente que não suporta fazer esse exame, então, em alguns casos é necessário o paciente seja anestesiado para fazer o exame de ressonância, tá? Mesmo assim, se não for anestesiado, você entra lá, tem um botãozinho de pânico na sua mão, caso qualquer problema, você aperta e o exame é parado imediatamente. E tem gente que faz esse exame tranquilamente, dá até para cochilar dentro da máquina para algumas pessoas. Embora zoada, já que essa máquina aplica uma zoada bem forte. Demora mais ou menos quantos minutos para ficar pronto? Para ficar pronto, aí varia, mas assim, para você fazer o exame, tá? Às vezes meia hora, às vezes 40 minutos, às vezes 20 minutos, depende da área ser estudado. Depende da área ser estudado, tá? Eu tô dizendo assim, pode ser mais rápido, pode ser mais demorado. Dá pra dar um cochilo. Eu apertaria logo o botão de pânico só de ver. Eu teria que ser anestesiada na anestesia geral. Que eu não esquecesse até meu nome, porque senão eu não entraria. Realmente, quem tem medo de lugares apertados lá é um pesadelo, mas não é lá o paraíso, né? Então, vamos lá, vamos seguir para mais uma área. Densitometria óssea. Matheus, Oi? quando a pessoa entra nesse cubo aí, como chama? Tudo da máquina de ressonância. Tem que estar com a venda nos olhos ou não? Vou ficar com os olhos abertos? Não. Geralmente não precisa. Assim, a gente não pode dizer que geralmente não precisa, porque cada hospital tem um protocolo, mas nem em todos os casos é necessário usar. Ok. Certinho? Mais alguma dúvida sobre a ressonância? Eu não. Se mais alguém tiver, pode falar. Pode mandar no chat aqui, tá? Ok. Vamos passar. Vocês vão ver mais sobre todos esses exames nas matérias específicas, tá? Eles vão falar bem mais detalhado do que eu estou falando agora. Aqui eu estou dando só uma base, um por cima, para vocês entenderem o que é. Vamos lá. Próximo exame é a densitometria óssea. Densitometria óssea é um método utilizado no diagnóstico de osteoporose e osteopenia, que é a perda gradual de massa óssea. É um exame de referência para a medição de densidade mineral dos ossos. A falta de curiosidade, a osteoporose é uma doença onde ocorre a perda do osso e risco de fratura. A osteopenia citada acima indica apenas uma redução na massa óssea. Quando não tratada adequadamente, pode se agravar, então levando à osteoporose. Então, na maioria dos casos, geralmente a osteopenia ela precede ou antecede, no caso, a osteoporose.
É um exame que também utiliza radiação ionizante. Vocês vão ver melhor sobre ele também na matéria específica, mas o básico dele é isso. Ele é utilizado para medir a densidade mineral dos ossos para o diagnóstico desse tipo de doença. Dele não tem muito o que ser falado, senão a gente entra na matéria específica. A gente vai pular para mamografia. A mamografia ela é um exame radiográfico das mamas, que é amplamente usado hoje em dia e serve para identificar lesões, nódulos e para diagnóstico precoce do câncer de mama. É um exame recomendado para todas as mulheres acima dos 50 anos de idade, podendo ser recomendado em outras faixas etárias, dependendo do histórico familiar ou presença de sintomas que inspirem cuidados prévios. Devemos lembrar que a mamografia também pode ser feita em homens, já que os mesmos também podem apresentar câncer de mama, embora sejam mais raros esses casos, do que se comparado a casos de câncer de mama em mulheres. Mas os homens, infelizmente, também sofrem dessa doença. Infelizmente, todo mundo sofre. Pode ocorrer isso. Vamos lá, falar um pouco sobre esse exame. Ele é bem comum, feito em várias cidades, principalmente aqui no estado. Ele é uma radiografia padrão, vamos dizer, uma radiografia convencional, só que específica da área da mama. Vai ver toda aquela parte das veias mamárias, vai ver toda aquela parte de nódulos, miomas, vai fazer uma varredura total da mama. Sobre o que a gente leu aqui, você já tem uma ideia que a mamografia também poderia ser feita em homens? Sim, eu já sabia, já. E os homens da turma já tinham pensado nisso, que esse Eu não exame também sabia, não. pode ser para vocês, que nunca precisem, né? Mas homens também podem passar por isso. Então, vamos lá. Inclusive, minha mãe, eu acho que ela tem um nódulo, né? E quando eu comecei a fazer o curso, eu até sorri com ela. Eu disse, mulher, sua ignorância é muito grande. Mãe disse, olha só o que ela disse. Raquel, quando você terminar seu curso, que você estiver trabalhando, você não vai chegar nem perto de mim. Eu disse, por quê? Ela disse, porque lá vem você do hospital cheio de raio, se encosta em mim, eu desenvolvo logo um câncer. Aí eu disse, pensa num raio poderoso de mim. Esse é bom. Traz você desenvolver um câncer. Aí eu disse, Não, mulher, você tem que ser estudada, viu? o problema não é só ele vir do hospital, ele também é contagioso. Esse aí é interessante, esse aí é bom, é diferenciado. O bom é que ele vem me acompanhando até entrar no corpo dela, né? Chega perto dela, pronto. Entrou no corpo dela, já desenvolve um câncer. Inclusive, ela não quer que eu faça isso, porque ela tem medo de eu ter câncer por causa desse curso, né? Hoje em dia, a área da radiologia ela é bem segura, o monitoramento por dosímetro ele é bem preciso, então, para um técnico desenvolver câncer devido à área, eu não conheço nenhum, para falar a verdade. Inclusive, eu encontrei uma amiga minha agora que é técnica e está com a barriga enorme e grávida, né? Dizem que... Já ia Quando eu fiquei sabendo, afastada. me disseram, se você for técnica, você nunca mais vai engravidar. Foi uma das primeiras coisas que me motivaram a ser técnica, foi isso. Não ia mais poder engravidar, para mim foi maravilhoso. E tem gente que foge do curso por causa disso, meu Deus. Eu entrei de cabeça, mergulhei, entendeu? Só depois que eu fiquei sabendo que não era bem assim, aí eu me desanimei, confesso, né? Caramba, eu queria usar a área como meu anticonceptivo, essa daí... Não, exatamente, não precisava tomar uma concepção, não só precisava curtir minha vida, por quê? Porque os raios não deixariam engravidar. Mas não é assim. Muita gente chega e fala, não sei se já falaram para vocês, você tá com técnico de radiologia? Eu falei, sou técnico. Você sabe que depois que você trabalha nisso, você nunca mais vai ter um filho na vida, né? Pronto, foi isso que me disseram. Eu disse, meu Deus, essa área é para mim. Ela assim, é sério? Não sabia não. A radiação hoje em dia, ela é bem diferente. Muita gente tem esse conceito, só fugindo um pouco do assunto, porque antigamente as máquinas elas não eram radiação eletromagnética.
elas eram radiações feitas de maneiras naturais, vamos dizer assim, pedras radioativas dentro da máquina que ficavam lá liberando radiação direto. Então, a radiação era direto dentro da sala, e o técnico que está lá dentro levava essa carga. Renan Marcel levantou a mão. Pode falar, meu irmão. Aqui ficou tudo escuro, a tela. Ou foi você que tirou? Não, fui eu que passei aqui para a aba do Google Meet, desculpa, Estava porque tudo escuro, aí eu estranhei. Tudo bem. foi mal, é porque apareceu uma notificação aqui do Google, achei que era alguém querendo entrar na aula. Não, porque eu achei que tinha travado de novo. Tudo bem, Não, pode não. continuar. Apareceu de novo aí? Parceiro. Tranquilo. Deixa aberto. Sim, hoje em dia a radiação, ela já é feita por outras maneiras e ela passa menos de um segundo, vamos dizer assim, um disparo ela que não flash. Durante aquele momento que a radiação roda na sala e para. Então, hoje a área evoluiu muito, a segurança evoluiu extremamente, sim, se tornou extremamente mais seguro hoje em dia. Dá para ir sem medo. Ou no caso da Raquel, ela está com medo, né? Porque achou que nunca mais ia se preocupar com o filho, mas desculpa cortar sua onda, mas... Quando eu fiquei sabendo que não era bem assim, eu confesso a você que deu bastante vontade de desistir do curso, né? Porque eu entrei achando que era uma coisa e me enganaram, né? Mas vá tranquila que o cara da radiologia é apaixonante. Depois que você entra, é quase um vício. Então, vamos lá. Vamos encerrar esse assunto de mamografia só dando esse lembrete. Todas as mulheres acima de 50 anos, ou de acordo com a recomendação do seu médico, devem fazer regularmente com a frequência prescrita pelo médico a mamografia para o diagnóstico precoce do câncer de mama ou de qualquer problema. E homens também, a qualquer sinal que nunca aconteça, não sejam tímidos, se cuidem, é melhor. Vamos lá. Radioterapia. Radioterapia, como eu tinha falado bem no começo, diferente das outras áreas onde examinamos o paciente, a radioterapia faz tratamento de paciente com câncer. A radioterapia podemos dividi-las em interna, ou a chamada braquiterapia, e teleterapia. A braquiterapia é utilizada para tratamentos de câncer, por exemplo, câncer no reto, no colo do útero, e que consiste em uma fonte de radiação dentro do corpo do próprio paciente, ou diretamente no tumor, pelo menos próximo a ele, para realizar esse tratamento. Já a teleterapia é um método mais comum na radioterapia e utiliza de um aparelho, o chamado acelerador linear, afastado em torno de 1 metro do paciente, só para deixar isso claro, tá? Para emitir um feixe de radiação no local a ser tratado. O paciente fica geralmente deitado e imóvel. Alguém aqui conhece essa área da radioterapia? Professor, é a área que eu quero atuar. Já tivemos aula, acho que com o Iago, sobre radioterapia. Vocês passaram para essa matéria específica já? Não, a gente teve aula, eu acho que foi bem no comecinho, que ainda estava só naquela questão de ter aula, não ter aula, entendeu? Aí Teve no início, né, antes de ser híbrida. não teve, não foi valendo, não, acho que não foi valendo nota nem nada, não, a gente só viu mesmo. Só conteúdo mesmo, para não ficar parado. Tanto que você estava falando as coisas aí, mostrando as coisas, né? E eu estava lembrando já dessas aulas dele. Só muda o slide, né? Que ele estava lá era outro, né? Mas você falou umas coisas que ele já tinha falado. Mas pode fazer sua aula. Deixa com nós. Iago, ele é da área da radioterapia, então acho que provavelmente o professor da matéria específica é ele. Tem um conhecimento bem amplo nessa área. A gente fez uma visita técnica com ele na Liga de Mossoró e conhecemos os 2 modos de radioterapia, a braquiterapia e a teleterapia. Vamos lá. Pelo menos lá na visita, vamos começar falando sobre a braquiterapia. Eles tinham um aparelhozinho lá, que era chamado Robosnura Robô. Era um apelido carinhoso, claro, ele tem um nome certo dele, mas o apelido dele era esse. Dentro dele, ele tem um cofre de chumbo, no qual a tampa era extremamente pesada e bem espessa, onde ficava o material, se eu não me engano, não vou nem tentar lembrar, um material radioativo natural, tá? Que fica dentro daquele cofre.
E do qual aquele cofrezinho, ele tem uns conectores no robô, são como fios. A matéria específica vai explicar melhor isso a vocês. E eles vão entrar em contato direto com o paciente. Como? Se você tiver um câncer no reto, aqueles contatos eles vão ser colocados no reto do paciente para o tratamento de câncer. É um tratamento onde a fonte radioativa é transmitida direto no tumor ou, pelo menos, muito próximo dele. Tratamento de câncer de colo de útero também utiliza esse tipo de tratamento. Não é tão comum, mas existe. Incômodo, mas é bem melhor do que conviver com o câncer. Teleterapia. Quando vocês fizerem essa visita, provavelmente acho que vão fazer, a teleterapia, você se sente em outro mundo. Lá aquela máquina é outro planeta. Ao entrar na sala, você já percebe a diferença, que a porta é gigantesca. É praticamente da... Vocês tiveram aula com a professora Letícia, não foi? Foi. A professora Letícia ficou do lado da porta da sala de teleterapia e a porta era da espessura dela. A espessura que era o corpo dela era a porta. Só para você ter uma ideia, a espessura dessa porta, dessa tranca automatizada, só mexe com o maquinário. Os motores que movem ela. Humanos não conseguem, é muito pesada. Você entra na sala, ela tem uma mesa que faz todos os tipos de movimento. A máquina ela é bem maior do que uma máquina raio-x convencional. Trabalha com outros tipos de radiação. E é como vocês estão vendo aqui nessa imagem. A sala toda ela tem vários lasers que vão apontar para o paciente como, vamos dizer assim, faz um indicativo além da posição certa do paciente, faz a mira para a máquina direcionar aquele feixe no canto certo. A máquina ela vai fazendo isso e lançando esses feixes de radiação direto no tumor. Vai bombardeando ele, vai matando ele de tanta radiação. Não sei se vocês ainda têm a matéria de ciências da radiologia, mas nessa matéria onde a gente viu que esse efeito causado pela radiação, ele é chamado do efeito determinístico, que é um efeito da radiação, da qual a radiação é tão forte que ela já vai, como o nome diz, determinada a matar aquelas células. No caso da radioterapia, as células cancerígenas presentes no tumor. Ele é um equipamento que, já que o feixe de radiação ele tem que essa função, a radiação emitida por ela é bem mais forte do que a radiação utilizada em exames. Não sei dizer precisamente o quão mais forte é do que uma tomografia ou do que um raio-x convencional, vocês vão ver mais na matéria específica, mas ela já vai um feixe de radiação que consegue matar as células do câncer. Então, ela não é um feixe de radiação fraco. A própria sala ela é toda blindada para que a radiação não possa sair lá de dentro. E os técnicos comandam essa máquina pelo lado de fora, monitorando todo o paciente por meio de câmeras e a máquina com todos os seus dados expostos à frente dos técnicos. E é a única área da radiologia que podemos dizer que a gente tem um contato frequente com o paciente. Nas outras áreas da radiologia, seja ela tomografia, ressonância, densitometria, mamografia ou a própria radiologia convencional, você vai fazer um exame naquele paciente e provavelmente, por um bom tempo ou talvez nunca mais, vocês verão ou saberão notícias desse paciente, já que vocês fizeram um exame, ele vai ser encaminhado para o tratamento, recuperação e seguir a vida dele, se tudo der certo. A radioterapia já funciona diferente. Você vai tratar aquele paciente, dependendo de quantas sessões for determinado pelo médico, você vai lá e faz essa sessão, vai fazer a segunda, a terceira, a oitava, a 10ª. E você, como técnico, vai estar lá recebendo esse mesmo paciente. Então, você vai estar no tratamento desse paciente. É a única área da radiologia que dá esse privilégio de conviver mais com o paciente. Alguém tem alguma dúvida sobre essa área? Sim, professor. Eu queria saber se para atuar nessa área faz algum curso específico. Como é? Faz a especialização em radioterapia.
Em Mossoró, ano passado, abriu uma turma dessa, eu não sei especificar quanto tempo total é o curso, a especialização. Quem vai te informar isso com mais precisão é Iago, já que ele já tem essa especialização, ele é formado nisso. E sim, você precisa, não é opcional, é preciso, é necessário que você faça uma especialização específica para isso, já que o aparelho é totalmente diferente, o jeito de trabalhar é outro mundo já. Mais alguma dúvida? Matheus, na verdade, qualquer área que a gente quiser se especializar tem que ter uma especialização melhor, né? Procurar. Embora que possa, em algumas áreas, não exigir, vamos dizer, é obrigatório você ter essa especialização, como na radioterapia é obrigatório, mas pense assim, o mercado de trabalho ele é concorrido, a área da radiologia não é diferente. Você vai se candidatar a um cargo na tomografia, que já está se popularizando. Você, técnica em radiologia, formada com seu diploma. Ponto. E chega outro cara, vamos dizer aqui que o Elton vai concorrer com você. O Elton ele já tem uma especialização na tomografia. O empregador provavelmente vai escolher quem? Você, que tem um curso fechado desse lado, ou o Elton, que além do curso ele tem uma especialização na área. Com certeza que é o Elton. Então, embora que em alguns casos possa não ser exigido e obrigatório uma formação extra para atuar na área, é melhor. É sempre bom você ter conhecimento na área. Embora até longe da radiologia, todas as áreas é bom você adquirir o máximo de conhecimento possível para trabalhar com excelência. É possível, assim, você se especializar em outros, mais de um? É totalmente possível. Você pode ser especializado em ressonância, tomografia e radioterapia. Ou mais. Você pode estudar quantas vezes você quiser e a especialização completa, sabe? Isso aí não tem limitações. Até o atual Professor, momento. para a gente poder dar o laudo lá, a gente tem que fazer o que mesmo? Técnico em radiologia, nenhum tecnólogo, ele não pode laudar uma imagem sob nenhuma circunstância, independente da formação dele. O único que pode diagnosticar e laudar é o médico radiologista ou o próprio médico de plantão na urgência, onde ele vai analisar a imagem, dizer o diagnóstico dela e encaminhar para o tratamento. Então, sobre nenhuma circunstância, nós, técnicos ou tecnólogos, podemos laudar ou diagnosticar nenhum exame. Qual é a real função de um tecnólogo? O tecnólogo, vamos dizer assim, ele já está especializado em todas essas áreas da faculdade. É um curso de 3 anos, mais específico, mais bem trabalhado, tem estágio em todas essas áreas. Entende? Era para existir, no papel, era para existir mais diferenças. Mas na prática, hoje em dia não são tantas diferenças. É melhor ser um tecnólogo em certas horas, né? Em outras horas o técnico cai melhor. E o slide está preto mesmo, tá? Só mudei aqui para o Google Meet porque outra notificação apareceu. Vamos lá, continuando. A radioterapia, a gente estava estudando, ele tem outra particularidade. Já que o feixe de radiação ele é tão forte, tem que ser tão específico, o paciente tem que literalmente ficar imóvel. Tanto que em alguns casos são utilizadas máscaras autoplásticas ou de um material já que vocês vão aprender melhor na sua matéria específica, moldada especificamente para aquele paciente. Porque vai moldar aquele membro, se for o rosto do paciente ou o tórax, para imobilizar aquele membro. Por exemplo, se 2 alunos, vamos usar Sueli e Elton, estão lá fazendo radioterapia, que isso nunca aconteça com vocês, mas se for o caso, a máscara que dá em Sueli não vai dar no Elton. Cada um vai ter sua máscara específica. Só sua para mais ninguém durante aquele tratamento. Durante a visita, vocês veem mais como é que é a fabricação e produção delas. Além disso, vai ter muitos outros itens, apoios de pé, perna, que são fabricados de acordo com o paciente. Mais alguma dúvida sobre essa área? Não, professor, pode dar continuidade. Por enquanto não, professor. Show.
Estou voltando para o slide. O slide apareceu para vocês aí? Está no slide radioterapia. Sim. Vamos lá, vamos continuar. Próximo slide. Agora vamos falar sobre uma coisa interessante. Radiologia veterinária. Como a gente viu, a radiologia médica envolve várias áreas, aí tantos exames, como tomografias, ressonâncias, radioterapias e a radiologia convencional. Como o slide está carregando aí. Pronto. Para os animaizinhos não poderiam ser tão diferentes, já que para animais existem tomografias, existem radioterapia, existem raios-x convencionais também. Radiologia veterinária, que atua nessa área médica veterinária, auxilia diagnósticos de animais de pequeno, médio e grande porte, sejam eles domésticos ou selvagens. Silvestres, no caso. Opa, alguém entrou na aula de novo? A mensagem. É isso, eu quero me especializar nessa área. É uma ótima área, muito interessante de trabalhar. Radiologia veterinária é a radiologia que cresce muito, principalmente a convencional ainda, já que se torna mais acessível. E como vocês verem a imagem, vários tipos de pacientes vão aparecer para vocês. As radiações emitidas nesse tipo de técnica podem ser ionizantes ou não. Também pode ter origem diversas, como sonora, eletromagnética ou corpuscular, que é o tipo de radiação originada a partir da dissociação de núcleos instáveis que bombardeiam ao seu redor com dois tipos básicos de partículas radioativas, partículas alfa e beta. Com isso, assim como na medicina humana, a radiologia veterinária vem evoluindo constantemente, e as aplicações vão desde diagnóstico por imagem até radioterapia e medicina nuclear, que é uma área da radiologia bem mais específica que está em desenvolvimento e aplicação aqui no nosso país. Na aplicação da radiologia veterinária de animais de grande porte, é comum o uso de aparelhos portáteis, mas também é possível a utilização de aparelhos como tomógrafos computadorizados. Tem alguns vídeos no YouTube que, se vocês pesquisarem sobre tratamentos veterinários, onde principalmente em casos odontológicos, onde vai fazer tratamento de canal, remoção de dentes quebrados em animais, se usa sim o raio-x portátil. Aparelhozinho de raio-x, onde o técnico vai segurar, o chassi vai ser colocado do outro lado, e ele vai dar aqui um disparo de radiação, e a imagem vai sair lá do outro lado, usando o próprio. Assim, pode ser usado até em zoológicos mesmo, não precisam ser recolhidos o animal a uma clínica veterinária. Mas se realmente for o caso, como mostram algumas imagens aqui, pode acontecer. Mas alguém, no caso, tem alguma dúvida sobre a área da radiologia veterinária que queira compartilhar com a gente? Mensagem. Fala, Militão. Mandar. Professor, nesse item aqui que fala sobre que essas radiações podem ter origem diversas, como sonora, eletromagnética ou corpuscular. Essa palavra é sonora mesmo e como se dá essa tecnologia aí? Ultrassonografia. A própria ultrassonografia, que nós já conhecemos, também é aplicada na medicina veterinária. As radiações que a gente conhece hoje em dia, elas não precisam ser ionizantes. Radiações como a eletromagnética, ou a radiação, por exemplo, a luz da sua casa, que pode estar acesa agora, ela é um tipo de radiação. O próprio micro-ondas trabalha com radiação. A luz infravermelho é um tipo de radiação. Então, vários tipos de radiações existem. Alguns deles são utilizados na área médica, tanto a medicina comum para nós humanos, como a medicina veterinária. Beleza, entendi. Obrigado. Nada. Precisando, pode perguntar mesmo. Deixa eu ver mais o que a gente tem por aqui. Da área da radiologia veterinária, alguém tem mais alguma dúvida a compartilhar com a gente? Certinho, então vamos continuar. Como a última das áreas da radiologia citada lá no início da aula, a gente vai ver um
pouquinho, bem pouquinho agora, sobre a radiologia industrial. Esse tipo de radiologia, como tem um colega de classe que já falou que deseja se especializar nessa área, vamos dar um pouquinho, aprofundar um pouquinho maior nela, só básico. Vamos lá, radiologia industrial. Ele é um método utilizado para obter imagens radiográficas de diferentes materiais e peças para visualizar rachaduras, como citado muito bem pelo colega no começo da aula, falhas em soldas e variações presentes em peças e materiais. Ela também pode ser usada em inspeção de cargas e containers. O container não deixa de ser uma carga, tá? O profissional responsável pela função, ele deve saber como utilizar os aceleradores lineares de alta energia para aplicá-los em estradas, divisas, fronteiras e portos, a fim de evitar que armas, drogas ou mercadorias falsas e irregulares circulem pelo país. E também pela perfilagem de poços de petróleo, quando o trabalho de perfilagem de poços petrolíferos consiste em obter as informações das propriedades petrofísicas das camadas do local a ser perfurado, encontrar a localização exata do poço, além de auxiliar na medição da quantidade e da produtividade do óleo e de gás que estão presentes no poço petrolífero. Então, vamos lá. Vamos começar pelo ponto 1, falando um pouco aí sobre obter imagens radiográficas de diferentes materiais, verificar rachaduras, falhas em soldas ou variações presentes. Como fala, essa é uma área já bem ativa em várias indústrias, que controle tanto o padrão de qualidade como de segurança nesses itens. Alguém que já conseguiu, já viu, ou já teve alguma experiência ou contato com esse tipo de radiologia? Ouvi falar só, mas não tive nenhuma experiência, não. A especialização desse tipo de área já é bem mais concentrada, fechada. Se eu não me engano, se não falha a memória, Fortaleza é uma das cidades que disponibilizam tal especialização. Além dessa área, como a gente viu, ele é muito importante na inspeção de cargas, já que a gente sabe que cargas ilícitas, drogas, armas, munições, qualquer tipo de irregularidade em transporte pode ser colocada dentro de contêineres e viajar pelo país inteiro. Mas os técnicos podem ajudar no combate a esse tipo de ação nos próprios portos e aeroportos, onde o raio-x, a radiografia e o próprio scanner são amplamente utilizados para a inspeção de bolsas, contêineres inteiros, caixas, para que a gente possa analisar sem violar a própria carga, o que tem dentro dela, já que hoje em dia as imagens radiográficas evoluíram bastante. Quem aqui já viajou de avião já passou, né, pelo aeroporto, já soltou sua maleta no raio-x e o técnico logo atrás lá olhou de ponta a ponta o que é que tinha dentro da sua mala, seja ela pela densidade ou pelo contorno de cada item. Como citado no começo da aula, também pode ser usado na perfilagem de poços de petróleo, já que antes de ser feita a perfuração, já que é um gasto enorme perfurar um poço de petróleo, é necessário saber se compensa. Então, durante a perfilagem, o raio-x pode ajudar no no resultado da análise das propriedades petrofísicas daquele local, elaborando e demonstrando medições, como a quantidade de produtividade do óleo ou do gás presente naquele poço. Alguém tem alguma dúvida sobre essa área? Sobre a aula de hoje, alguém tem mais alguma dúvida? Pode ser tanto da radiologia médica, veterinária ou a própria radiologia industrial? Matheus, me diga uma coisa, para a Claro. especialização de cada coisa que você falou aí, né? Qual que é mais alto, o valor mais alto a gente tem que investir? Aí varia muito. Aí já não dá para me dar uma resposta concreta, porque varia de onde você vai fazer, qual tipo de especialização você vai fazer e qual. Elas variam de preço, sim. Mas o preço exato eu não sei te informar, já que várias instituições oferecem
Boa parte desses tipos de No meu ponto de especialização. vista, assim, analisando, assim, olhando pela aula que foi dada hoje, eu acho que a radiologia industrial, eu acho que é a mais cara. Eu vi um post no grupo de radiologia fazendo a chamada para quem quiser se inscrever nessa especialização. Não vamos dizer que é o dinheiro do mundo inteiro, mas é um investimento considerável para se formar nessa área. Não sei nas outras. Tem algumas instituições de Natal que já oferecem a especialização de tomografia e ressonância. E algumas outras espalhadas pelo país que oferecem várias especializações de todo tipo de preços. Em Natal, eu estava pesquisando e meu amigo também me falou que na Liga tá R$ 2.900, mas não é sempre esse valor, não. Pode ocorrer algumas promoções, pode ocorrer alguns aumentos. Infelizmente, essa questão de valor de especialização varia muito. Vinícius, Oi. a radiologia odontológica, ela se encaixa onde aí nessas etapas que você falou? Então, estava para citar sobre isso. Eu não coloquei aqui no slide especificamente a radiologia odontológica, porque, assim, cá entre nós é uma área difícil de se atuar. Por quê? Não sei quem usa aparelho aqui, ou quem já precisa fazer a documentação para isso, ou quem já precisa fazer o raio-x odontológico, que é mais comum. Se você for fazer no próprio consultório do dentista, provavelmente o próprio dentista ele fez isso, ele tem licença, ele pode fazer radiografias. Se você Realmente, o profissional, nesse caso, o dentista, né? Eles geralmente têm essa prática, né? Eles fazem isso na faculdade. A minha enteada, ela é formada, é dentista, e ela sabe. E fora isso, tem um técnico em saúde bucal, que ele é o técnico da área odontológica, que realmente faz os exames nessa área. Vamos dizer que ou quem já fez, quem usa aparelho sabe o que eu estou falando. Quando você vai fazer a documentação, você vai fazer a série de moldes e tudo mais, e também as radiografias. E o próprio técnico em saúde bucal, ele vai fazer as radiografias em você. Ele também pode exercer esse tipo de função. Ele também é liberado a fazer radiografias. Eu fiz umas umas 2 ou 3 cirurgias na boca, que eu também uso aparelho. Uma delas foi recente, eu vou fazer outra, só que o raio-x foi diferente. Em vez de tirar com a máquina normal, trocou a máquina fotográfica, que ela já era apropriada do raio-x do dente. Quando eu vi, achei bem interessante. Existe raio-x portáteis já bem, vamos dizer assim, bem potentes, bem tecnológicos. Então, foi mais ou menos por isso que eu não coloquei, já que ela é uma área da radiologia onde, assim, a gente pode fazer uma extensão de conhecimento, não uma especialização. A gente pode fazer algum tipo de mini curso para conhecimento da área. Mas é uma área que eu não conheço um técnico em radiologia odontológica. Pode existir? Pode, claro que pode. Mas para muitas clínicas não se torna tão viável você contratar uma pessoa, um técnico específico como a gente, para fazer raio-x odontológicos, já que o próprio odontologista ele pode fazer essa radiografia na própria sala de exame, ou se for um caso mais necessário da documentação específica, o técnico em saúde bucal ele exerce essa função. Mas, se você quiser, eu posso disponibilizar tanto no grupo como para quem pedir no meu privado uma matéria sobre radiologia odontológica. Pode ajudar a matar um pouco mais suas dúvidas. Show de bola. Pronto. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu voltar para o slide aqui. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode falar. Só reabrindo o slide aqui que tá de boa. Vinícius, só dando uma recapitulada aí. O único exame que não utiliza radiação ionizante é a ressonância, né? Só ele mesmo. Da área onde nós técnicos atuamos, pode-se dizer que sim. Mas se você parar para pensar, como a gente falou, a ultrassonografia é um exame de imagem. Porém, não é realizada por nós técnicos, já que a ultrassonografia
ele já é dado o diagnóstico pelo médico mesmo que está fazendo, e ele não utiliza radiação ionizante. Mas podemos dizer que, sim, na área que a gente atua, que nós técnicos operamos, pessoalmente as máquinas, a ressonância magnética, ela é a mais comum, até a única que não utiliza radiação ionizante. Ela usa a radiação eletromagnética. Tá certo? Deu para entender? Positivo, valeu, obrigado. Nada. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, na aula, a gente viu um pouco mais específico para a radiologia médica, eu quis focar mais nessa área, porque é uma área que vocês vão estagiar, mas sobre essas áreas vocês ainda vão ver matérias específicas. Se alguém quiser um material sobre radiologia industrial, também eu posso disponibilizar, o Radiologia Veterinária, é só falar no grupo. E aqui a gente viu o básico. Nessa aula, eu espero que eu tenha conseguido construir uma base em vocês sobre os exames principais da radiologia, sobre a função de cada um deles, o básico do funcionamento, só para vocês entenderem um pouco como é que eles funcionam. Além dos exames, a gente viu a questão da radioterapia, já que é um tratamento, não é um exame. Ele é uma matéria muito mais abrangente, é uma área que exige muito estudo, então aqui eu mostrei por simples para vocês. Quem tiver interesse nessa área, eu indico a área, é uma área muito boa, recompensadora. E vai estudando, se especializando, porque para quem estuda não existe nada impossível, né? É impossível, apenas uma questão da gente tentar. Radiologia veterinária vem se popularizando também. Quem tiver interesse nessa área, eu ainda não sei onde faz esse tipo de especialização, admito a vocês, mas sei que a radiologia veterinária ela vem ampliando, vem crescendo. Em algumas clínicas maiores, sim, se utilizam técnicos em radiologia veterinária. Eu vou procurar um vídeo específico para mandar para vocês lá no grupo. Se eu não me engano, tem uma entrevista com uma técnica em radiologia veterinária, explicando um pouco sobre o dia a dia dela, sobre como ela chegou até lá, que vai esclarecer mais a dúvida de vocês. E radiologia industrial, aqueles para quem gosta de maquinário pesado, para quem gosta já de análise de objetos e controle de qualidade. É uma área também muito boa da radiologia. É uma área de um conhecimento específico já bem diferente, bem abrangente, mas que vale a pena tentar. E depois de tudo isso, a gente tem algumas referências bibliográficas, caso vocês queiram pesquisar um pouco mais. Eu encontrei esses sites na internet que falam sobre o assunto que eu adicionei aqui, não todos, mas boa parte deles. E meus contatos, quem precisar mandar, pode falar comigo no WhatsApp por meio do grupo, tem o meu e-mail aí. E se alguém tiver mais alguma coisa a falar, pessoal, só ligar o áudio aí, perguntar ou observar qualquer coisa. A aula se encerrou já? Estou encerrando ela agora, o slide já acabou. Não vai ter mais nenhum assunto não, né? Questão de assunto da aula de hoje, não. O que eu quero trabalhar um pouco com vocês hoje é que eu botei lá no grupo na questão da prova, não sei se vocês viram. Ah. Então, tinha deixado em aberto como seria a prova, mas eu, observando o jeito de aplicar essa prova, fui fazendo, fui pesquisando, fui pensando, fui falando com o pessoal do curso, da direção. Vou fazer essa prova com questões mesmo. Vou tentar fazer da melhor maneira possível para que vocês precisem adquirir o conhecimento necessário para fazer essa prova. Ela vai valer 8, 2 pontos são de participação. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre isso, pode perguntar no meu privado. A data da prova eu vou oficializar ela ainda. Provavelmente vai ser de quinta-feira agora, 8 dias, seja a próxima quinta. Vou fazer a correção pelo último dia da matéria, na sexta-feira que vem, provavelmente sexta-noite, no próprio sábado, eu estarei enviando as notas de cada um de vocês. O conteúdo de estudo para isso, se vocês já quiserem estudando, é todo o material da primeira até a nossa última aula de conteúdo que ainda será dada. Essa vai ser a nossa quarta aula, que ainda vai ser conteúdo. Não se apeguem a número de questões, eu vou elaborar, já estou elaborando essa prova, tá?
e vou trabalhar sobre todos esses assuntos. Não vou fazer nenhuma pergunta mirabolante ou que não tem uma resposta que eu não tenha dado aqui durante as aulas. Então, quem não está assistindo vai poder ver o conteúdo de acordo com o vídeo no YouTube, que mesmo quem já está assistindo, além da aula, tem os slides e o grupo para tirar dúvidas. Dá certo assim para vocês? Acho que dá para o horário de vocês se adaptar, uma prova mais comum, não é? Tá bom. Certinho. A gente ainda tem 15 pessoas na sala contando comigo, então, para quem compareceu à aula hoje, muito obrigado por tirar seu tempo e acompanhar essa aula. Espero que eu tenha suprido as dúvidas, o conhecimento e a expectativa de vocês. Por hoje, a aula foi essa. São 8h40, vou dar encerramento à aula agora, viu? Qualquer dúvida, sugestão, já sabem, estou aberto à mensagem de vocês. E até a próxima. Sexta-feira a gente tem mais. Quem quiser sair Boa da sala... noite, tchau. Boa noite para vocês. Boa noite e até mais. Ótimo dia de trabalho para quem trabalha amanhã. Para o pessoal aqui do chat, boa noite e obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Raquel, não vai beber não, viu? Estou falando, Raquel. Tranquilo hoje. Valeu, galera. Valeu, até a próxima aula.